Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações nesta noite, onde temos a oportunidade de estarmos mais uma vez neste tempo de caridade, buscando este aprendizado maravilhoso através das palestras que nos são trazidas neste tempo, onde nós podemos abrir as nossas mentes para novos conhecimentos. E assim, através desses conhecimentos que nós vamos buscar, nós podemos fazer a nossa reforma interior. Porque é só através da reforma interior que nós teremos condições de entender um pouco mais e galgarmos o caminho em busca da nossa evolução. É para isso que a espiritualidade espera de nós sempre o nosso conhecimento, o nosso aprendizado, a nossa persistência e a nossa perseverança. Nós temos que ser perseverante naquilo que nós nos propusemos a fazer. E hoje não sou eu que vou falar, não. Hoje quem vai falar é o Rafael. E ele vai falar sobre o tema da noite, é em família. Em família é muito interessante, porque em famílias nós temos a família consanguínea, a família espiritual e a família universal. Então nós vamos prestar bastante atenção, porque eu tenho certeza que nós vamos aprender muito na noite de hoje. Pessoal, boa noite em primeiro lugar. Boa noite. Cuidado, boa noite, né? Belo boa noite, né? Graças a Deus, um belo boa noite. E aqui todos juntos, né, nos consagrando em Jesus, lembrando-nos da responsabilidade em que temos diante deste minuto, que é um minuto importante para a nossa caminhada, para o nosso desenvolver. E nosso desenvolver não se limita somente a vir à casa espírita, né? Nosso desenvolver limita-se também a viver a casa espírita, abrangermos na mesma, né? E eu escolhi um tema que é realmente bem pertinente às questões em que vivemos na Terra, né? Ou seja, sempre vamos viver, sempre vivemos, afinal de contas, o ser humano, né, provém de uma família, provém de irmãos, seres que fazem, né, acontecer, né, onde os nossos amigos espirituais nos ajudam para que estejamos envolvendo a Terra. Esses são muitos os caminhos que a gente trilha para estar vindo à Terra, diversos esses, né? A gente tem caminhos que a gente faz pelo fato do ventre materno, né? A gente vem também através da adoção. A gente vem através, muitas vezes, né, sendo criados pelos avós, criados por diversos tipos de família, né? A família em que vemos na Terra, que são inúmeras, né, os tipos de família. E é muito bonito isso, e pensarmos em que a família, como diz Emmanuel, nada mais é do que a célula da sociedade. Por que ele diz a célula da sociedade? Porque a sociedade, ela abrange-se, né, numa extensão gigantesca, né? 7 bilhões de pessoas, muitas pessoas no mundo, né? Então, quer dizer, existem muitos seres, cada vez aumentando mais gente, né? Cada vez voltando mais gente. E nesta volta desses nossos irmãos acontece o quê? Acontece uma oportunidade. Esta oportunidade se faz através do núcleo familiar. E o núcleo familiar vai nos dar a propensão ou a disposição até mesmo de estarmos mudando as nossas condições espirituais. Porque ninguém vem na Terra, na verdade, muitas vezes, perto daqueles que só tivemos boas ligações, né? Tivemos boa conduta no passado, nem outras encarnações, como a gente já sabe disso. Muitas vezes nós estamos vindo à Terra diante de inimigos do passado, diante de pessoas que nos prejudicaram, diante de pessoas que nos fizeram mal. Olha lá, a gente sempre fala dos outros, né? Mas do que nós fizemos também para as pessoas, né? Do que praticamos para aqueles irmãos. Afinal de contas, existem um número gigantesco de espíritos obsessores reencarnando no ventre de muitas mães, no colo de muitas pessoas, vindo ao encontro dessa por diversos caminhos. E esses espíritos obsessores são nossos irmãos que nós obsediamos, porque a gente sabe que a obsessão é a lei da sintonia, a lei de atração. Então não existe obsessão se não há realmente
uma permuta de pensamento, de energia, senão não há, na verdade, uma troca, né? Por exemplo, vamos supor que estamos perto de um amigo, sua amiga está falando mal de alguém, a gente gosta daquela pessoa bastantão, assim, muito, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um jeitinho de sair, não é? Vai falar, poxa, tá falando mal do meu amigo, eu já fiz isso por mim, já é assim, nossa, é uma pessoa legal, por que eu vou ficar ouvindo esse cara? A gente vai embora, a gente não quer escutar, né? A gente dá uma desculpa, né? Vai pro banheiro, né? A gente dá um jeitinho, mas a gente não acaba não se envolvendo com aquela pessoa que está falando mal da gente. Isso no campo dos irmãos encarnados. No campo dos irmãos encarnados é a mesma coisa, só que é o pensamento, que nada mais é que a ideoplastia mental, que nós idealizamos, mentaliza-se, projeta-se no espaço e os espíritos vão até nós pela figura em que estamos exteriorizando das nossas mentes. E essa figura vai atrair as entidades realmente afins do que estamos realmente vivendo. Como diz os espíritos, né? Kardec pergunta qual a influência dos espíritos sobre nós, né? E os espíritos respondem que a influência dos espíritos sobre nós é o tempo todo, né? É constantemente, estamos sempre em constância com os espíritos. Então, o que estivermos a fazer, estamos angariando espíritos para o nosso lado. Se estivermos caminhando em uma rua tranquila, bonita, cheia de árvores, mas se os nossos pensamentos estiverem tristes, amargurados, sombrios, vamos atrair o que? Espíritos sombrios. Então, não é o lugar que vai nos fazer diferente. E isso acontece dentro da nossa família. Nós podemos estar dentro de uma família que esteja trazendo conturbações, problemas, em que nós não tenhamos, na verdade, uma afinidade por um ou por outro, tem mais que um pelo outro, mas se estivermos vivendo o pensamento positivo, as energias benévolas, estaremos fazendo com que esta família esteja produzindo, ou seja, energias de paz. Emmanuel nos fala de que a nossa caminhada, se houver uma pessoa na família que esteja reluzindo luz, que esteja direcionando luz, estaremos tendo, na verdade, um caminho para estarmos levando os outros à nossa volta. Ou seja, às vezes existe uma família, né, conturbada, uma família que ainda não vive os princípios da moral, não estou falando da religião só, mas da moral. Esses irmãos que não vivem, se estiver um entre eles, né? Como Jesus nos diz, se tiver um ou dois em meu nome, estarei entre eles. Se estiver um entre eles que esteja realmente querendo mudar, querendo se modificar, querendo viver melhor, estaremos fazendo, estaremos conseguindo. Isso requer paciência, isso requer humildade, isso requer perseverança. Pois Emmanuel nos fala de que nós queremos muitas vezes, né, na Terra ajudar nos 500, 1000 pessoas, mas não conseguimos dar conta de 5 pessoas dentro dos nossos lares. Então, quer dizer, ele já chega junto, né? Falando que, na verdade, você quer ajudar todo mundo lá fora, mas você não consegue dar conta do seu próprio lar. Então, a gente vai, faz trabalhos de assistência, fazemos trabalhos de não sei o quê, vamos para a casa espírita, então ajudamos não sei quem, ajudamos não sei o que lá, favorecemos um, favorecemos o outro, mas não conseguimos favorecer aqueles que estão ao nosso lado. É importante dizer de que a intimidade é tudo. Quando a gente está junto de um familiar nosso, né, muitas vezes a gente fala assim, mas eu me dou muito melhor com aquele camarada, com aquela pessoa lá de fora do que com a minha família. Então vamos lá. Primeiro lugar, você não convive com as pessoas como você convive com o seu familiar. Então tem esse porém. Eles não vivem na mesma casa, não choram as mesmas lágrimas, não riem os mesmos risos, não passam as mesmas dificuldades e não cicatrizam as suas feridas. Então cada irmão que se encontra na Terra está de acordo com o lugar que deve estar, pois nada é por acaso. Então se aquele irmão está aqui, muitas vezes a gente diz, mas eu me dou melhor com um amigo do que com um familiar. Pode ser que temos mais afinidade com que o nosso familiar, mas sempre coloquemos que às vezes a gente sempre culpa os nossos familiares, a gente sempre culpa as pessoas que estão em nossa volta, mas às vezes nós somos inimigos de nós mesmos. Quando estamos perto de alguém, com um pouco mais de afinidade, um pouco mais de tempo, um pouco mais de conduta com esta pessoa, nós começamos a estar vendo o que somos, o reflexo, o nosso espelho. Às vezes a gente julga o nosso familiar, julga as pessoas que estão à nossa volta, mas as pessoas nada mais são do que o nosso espelho. Olhamos para elas, se elas estiverem enfurecidas, porque nós demos condição para que isso acontecesse. Se muitas vezes
elas estão bravias, ou estão, na verdade, revoltadas, é porque nós demos essas condições para que elas assim o fossem. A gente pode até dizer assim, mas no caso de Jesus, ele foi crucificado, apedrejaram, crucificaram, colocaram uma coroa de espinhos. Como assim, você quer dizer? Fizeram tudo isso com ele, mas não fizeram nada para o seu espírito. E o seu espírito esteve intacto. A gente vê que no processo das nossas vidas, principalmente nas nossas vidas particulares, né? Nas nossas vidas do dia a dia, a gente encontra vários casos do Espírito nos alertando sobre isso em diversos livros. Vamos lá, para há 2000 anos, né, cara? Você está lendo faz 2000 anos? Brincadeira. Há 2000 anos. Há 2000 anos é um livro muito lindo. Públio Lentulus tem uma família, né? Tem a Flávia nisso, tem a Lívia, e eles vivem uma família, né? Marcos também, que vocês vão lendo, vocês vão saber todo o processo, né? Mas existe uma família. Até então, uma família romana, um senador romano, de um homem poderoso, com muitos bens materiais, um homem íntegro, ele era íntegro, né? Com a sua esposa, trazia integridade com a mesma. Só que o que aconteceu? Por causa de uma fala ou por causa de algo que aconteceu, que alguém disse, sabe aquela história? Alguém disse, ele esteve, na verdade, abandonando a sua esposa, deixando ela de lado, ali vivendo com ela, porque era, mas nunca mais teve contato com a mesma. Isto em que Emmanuel, que foi Públio Lentulus, viveu com Lívia, ele esteve vivendo com a mesma. E passou-se muitos e muitos e muitos anos, esperou mais de 2000 anos, vamos dizer assim, né? Passou muito tempo para que ele estivesse se consagrando com a sua mulher novamente, vivendo com esta diante das possibilidades em que tinha, através da sua renúncia, da sua melhora, do seu auxílio. Ou seja, olha só como é interessante. No caso do Públio Lentulus, ele foi em encontro de Tiberíades com Jesus. Esteve tendo a liberdade de estar falando com o mestre, vendo, né? Ele estava lá naquele momento, lá esperando o mestre Jesus, e disse, mas quem vai vir falar comigo, né? É um judeu que mal sabe realmente falar, fala um aramaico bem restrito, não vai poder conversar com um senador romano como eu, um homem tão, né, cheio de sabedoria, não sei o quê. Interessante, né, que quando Jesus chega perto dele, né, ele olha para o mestre, né, é interessante que ele descreve, né, da luz do sol raiando sobre o seu cabelo, né, o seu olhar sereno, né, o seu rosto de paz. E o que ele faz naquele exato momento? Toda aquela cheia de orgulho, vaidade, né, cai sobre a terra. Ele cai de joelhos ao mestre, olha para ele, né, realmente fica sem fala. E aí ele diz, né, eu estou vindo aqui não por você, eu estou vindo aqui pelo fato de Lívia, de sua esposa, que pede arduamente para que você esteja curando a sua filha. Sua filha vai ser curada. Mas você nesse instante também pode alcançar a melhor auxílio para a sua vida. Pode alcançar a mudança do seu espírito, pois no relógio da eternidade isso está sendo lhe dado, e se você assim não fizer, estará passando por momentos futuros de muito sofrimento, de muitas amarguras e dores. E o que Públio Lentulus fez? Ao cair da noite, ele ali ficou ainda extasiado, né? Ao cair do sol, né? Ficou ali ainda, né? meio extasiado, anestesiado pela energia de luz do mestre. Mestre já tinha ido embora, Jesus já tinha ido embora. Ele foi o que? Foi até sua casa. Chegou em sua casa, sua filha estava curada. Lívia e Ana, né, que era a escrava na época dele, né, deles, que era muito amiga de, não sei se vocês lembram, era muito amiga de Lívia. Elas ficaram alegres, né? E a sua filha falou: pai, o mestre me curou, Jesus me curou, o jardineiro me curou. E aí o que acontece? Ele, obviamente, voltou à sua centralidade, voltou às questões mundanas, né? E aí apresentou o que? Apresentou aquele seu orgulho. Deve ser o ar dos campos. Imagina, este homem é um feiticeiro. Como poderá ajudar minha filha?
Isso realmente não existe, nunca aconteceu. E continuou a sua vida, né? Continuou a sua vida e, na verdade, desperdiçou. Tanto é que ele fala isso, assim como Paulo também fala com muita veemência sobre os erros deles do passado, pois os erros deles podem servir para nós. E desta lição que a gente tirou aqui, o que a gente pode tirar para nós? De que nós, que nos encontramos aqui na terra, estamos sendo chamados por Jesus o tempo todo, como Publio Lentulus estava. O que fazemos? Olhamos, por exemplo, a doutrina espírita com essa beleza, olhamos as palestras, fazemos cursos, tomamos passe, saímos todos felizes, todos irradiantes. Jesus me tocou o coração. Quando a gente chega em casa, a gente faz o quê? Vamos brigar com o nosso cônjuge, brigamos com nosso filho briga conosco, e assim vira aquele ambiente sombrio novamente. Por quê? Porque ainda falta-nos maturidade para entendermos de que a família é algo santo, de que podemos estar vivendo tudo em nossas vidas. Se não vivermos bem com os nossos entes queridos, com os nossos familiares, nós estaremos ainda em débitos com a providência divina. Aí haverá sempre uma pergunta, mas eu faço, tento, mas não consigo. Sempre existe, né? Então eu vou contar uma historinha para vocês. Jesus no Lar, um dos primeiros capítulos do livro, nos fala de Jesus no Lar é muito interessante porque ele nos mostra o Evangelho no lar. Jesus indo à casa das pessoas de Pedro para fazer o Evangelho no lar. E naquele momento estava a sogra de Pedro, né, que se encontrava na casa. E a sogra de Pedro perguntou, né, aquela sogra lá era boazinha, viu, gente? A sogra de Pedro perguntou assim, chegou assim para Jesus, né? Jesus estava tranquilo naquele momento. Ele chegou assim para Jesus e falou assim: mestre, sabemos que a família é algo importantíssimo, que é algo que faz parte para a nossa evolução. Mas o que dizer, o que falar dos momentos, dificuldades que temos com os nossos familiares? O que fazermos com esses nossos familiares? O que fazermos quando temos, né, na verdade, as divergências, ela queria dizer, né? Claro que você está falando com outras palavras ali, estou resumindo. As divergências, né? E aí o mestre olha para ela atentamente, com aquela paciência que lhe era peculiar, né? Avaliando e adentrando dos olhos para dentro do coração, vendo o espírito daquela irmã, e responde: se lhe der a lentilha se você pegar a lentilha que está em seu armário, em sua dispensa, e colocar à sua mesa, esta será realmente proveitosa para aqueles que ali estiverem a alimentar-se? Ela diz: não, de forma alguma, preciso cozinhar a lentilha para que a lentilha seja fervida, né? Para depois temperá-la, para depois servi-la. E o pão? Você coloca a farinha pura, o pão já amaciado, sem colocá-lo ao forno? E aí, da mesma forma, ela responde: não, de forma alguma. Eu preciso colocar o pão no forno, eu preciso aquecê-lo para que ele tome realmente aquela beleza que ele é peculiar, para que possamos servi-la e as pessoas estarem aproveitando da melhor forma possível o alimento do pão. E aí o mestre diz para essa nossa irmã: da mesma forma acontece conosco. Nós temos que ter a paciência para pegar a lentilha, ou seja, a paciência para pegar os nossos irmãos de caminhada, entender que ele precisa passar pelas experiências, precisa passar com a lentilha, né, pelo cozimento, depois pelo tempero, para depois alcançar a luz. Da mesma forma, o pão precisa ir para o forno, ou seja, nós precisamos do quê? De sofrimento, de dores para crescer. Por incrível que pareça, que o mestre nos fala, a dor que é o burel do nosso espírito, a dor que vai nos transformar. Muitas vezes nós, entre família, nos transformamos pela dor, pelos resquícios, pelos erros, ainda pela negatividade que a gente tem um com o outro, mas a gente está se esforçando, né? Quando a gente se esforça, claro, né? E aí ele chega e pergunta: agora, se tiver dentre este algo que não possa estar sendo utilizado, uma semente que for, o que fará com elas?
Aí ela responde, então jogarei para o monturo. Ou seja, jogarei fora. Jogarei essa semente fora. E essa semente virará adubo. E quando ela virará adubo, ela passará pelos processos, né, de adaptação até ela estar sendo regenerada novamente. Da mesma forma acontece isso conosco. Muitas vezes quando nós não estamos aderindo à família, aderindo ao ambiente que estejamos, não importa onde seja, às vezes no trabalho, na família, às vezes na instituição espírita, o que você faz? Não é que Deus vem e joga-nos ao monturo, não é isso. É que na verdade Jesus quis dizer que nós mesmos nos afastamos dos trabalhos, nós mesmos nos afastamos dos nossos familiares, porque muitas vezes, a pretexto de estarmos sendo bons espíritos, abandonamos o nosso lar para estarmos fazendo trabalhos assistenciais, trabalhos espirituais na casa. Aí começamos a fazer, trabalhar no José de Mococa, eu vou trabalhar no irmão X, eu vou trabalhar no irmão Laura, eu vou trabalhar não sei aonde, eu vou trabalhar. Aí o que acontece? Você acaba trabalhando, mas tem daquele trabalho que na verdade não é um trabalho serviço, né? É um trabalho, na verdade, ação. Em que você faz, mas na verdade você não acaba recebendo aquela bênção divina do fazer. Pois é muito melhor você fazer algo ponderadamente, sendo que dentro da responsabilidade, claro, que nos foi dada no plano espiritual para o fazer, façamos corretamente. Isso acontece com a gente na família. Quando nós retornamos para a terra, nós vamos lá e pedimos para Deus, né? Para Jesus, me perdoa os meus irmãos, eu quero voltar com eles, me faça vir com eles, eu tenho tanta coisa para estar corrigindo com ele, eu fiz tanto mal para ele. E nos é dada a oportunidade, diante do que nos é permitido, do que é permitido para nós, dentro do nosso livre-arbítrio, mas nos é dado muitas oportunidades. E é tão interessante isso, que a lei da reencarnação ela é tão maravilhosa, tão divina, que ela faz nos esquecer. Já pensou se eu e meu primo Fábio soubéssemos que nós nos matamos no passado? A gente não estaria hoje sendo amigos, não é, Fábio? A gente estaria carregando isso por muito, muito tempo. E essa é uma verdade. A reencarnação serve para que estejamos parando, recomeçando novamente, né? Para nascermos de novo, como nos diz Jesus. Jesus diz a Nicodemos, né? Precisamos nascer de novo, precisamos estar volvendo novamente para a luz, volvermos novamente para a água. Quando ele fala para a água, é o nascimento, o ventre materno. É na verdade a vida em que temos dentro do nosso ser, nascermos de novo, né? Temos a oportunidade, só irão para o reino dos céus se nascerem de novo, ou se tiverem a oportunidade de estarem vivendo de novo. Isso se dá aí no aspecto tanto do nascer da reencarnação, como dá no aspecto também, quando Jesus nos fala da própria família, nos dizendo que nós somos famílias espirituais e que precisamos nascer juntos para que possamos fazer essa melhora unificados, nos amando, nos perdoando, né? Uma história muito interessante que eu quero trazer aqui para vocês, que é uma história que está lá na Revista Espírita, né? Essa história sempre vai lembrando, né? A espiritualidade vai nos ajudando. Na Revista Espírita, né? Da família espírita, que na verdade os espíritos nos mostram e faz uma carta linda. Eu até falo para vocês, se vocês puderem dar uma olhada nessa carta, eu não consegui trazer ela hoje, né? Mas assim, é uma carta muito bonita que o pai, é um pai e uma mãe, são 4 filhos, e o pai desencarna. Só que eles vivem um evangelho no lar, eles vivem, na verdade, uma reunião espírita todos os dias em sua casa, muito diferente do que nós vivemos hoje em dia, né? Porque hoje em dia a gente tem parâmetros e a gente sabe que no evangelho no lar a gente não pode incorporar espíritos, né? A gente não dá passe, a gente tem algumas restrições que naquela época, junto com aqueles espíritos que claramente já eram maduros ao extremo, como o próprio Kardec nos fala, eles tinham uma diferença. Pois quando o pai desencarnou, a esposa e os filhos eram continuidade dos evangelhos e as reuniões em casa. E o pai, ele incorporava-se mediunicamente e falava para a sua família, para os seus filhos, sobre a beleza em que tem, a proteção em que ele estaria dando, dizendo que mesmo depois da morte ele estaria junto com seus filhos, estaria junto com a sua esposa, que o trabalho dela era maravilhoso, não era fácil,
pois cuidar de 4 filhos sozinho, principalmente naquela época, era muito difícil, né? E, acho que não tem época, né? Sempre é difícil, né? Cuidar de 4 filhos sozinha realmente é muito difícil, mas estarei sempre com você, ajudando, te inspirando, dando-lhe força, dando-lhe amparo, né? E essa consistência e essa constância em que você fizer vai fazer com que os nossos filhos, em que nós possamos estar realmente nos melhorando, estarmos progredindo e ajudando muitos e muitos espíritos. É uma carta linda, claro, estou falando aqui bem resumidamente, mas ele encoraja, Kardec fala mesmo, né? Chega e fala assim, é uma família linda, ele elogia muito, é uma família bela, é uma família estruturada, ele dá realmente muita ênfase, né? Pois existem pouquíssimas famílias na mesma condição daqueles espíritos, esses irmãos nessa família se encontram. Claro que nós estamos iniciando, né? A gente tem que sempre lembrar que a família material, né, aqui da Terra, ela é na verdade, que a gente vive consanguínea, é um treinamento para que possamos viver a família espiritual. Pois a família espiritual é a família comunhão, família comunidade, família extensão, família humanidade. Essa família que Jesus quis nos mostrar. Amarmos a todos como irmãos e Deus acima de todas as coisas. Então é isso que Jesus quis mostrar. Mas a gente não consegue fazer isso. A gente não tem essa capacitação ainda de gostar de todos, fazer como Jesus. Então como é nos dado? É nos dado a bênção de termos uma família material, consanguínea, porque nós estamos tão apegados ainda à matéria, que estamos ligados ainda vibracionalmente tão fortemente pela matéria, pelo eu, pelo egoísmo, pelo possuo, pelo quero ter, que nós acabamos, da forma infantil ainda, vivendo a família material e maturando-a para que ela possa um dia transformar-se, nós possamos nos transformar na família universal. Mas para isso acontecer, nós ainda carregamos aqueles egoísmos. Essa é minha mulher, este é meu filho, este é minha, como se fosse posse, né? Então isso, de certa forma, a gente fala assim, mas você é tão egoísta, mas está tudo bem. Está tudo certo. É um momento que a gente deve viver. Existem, por exemplo, muitos tipos de famílias diferenciadas, assim, famílias que são criadas por homens, mulheres, por crianças, por avós, enfim, são famílias que têm um propósito, como a espiritualidade sempre nos fala, de trazer mais do que simplesmente o preconceito, trazer o amor. É Jesus que fala, só o amor é capaz de cobrir a multidão dos nossos pecados. Não julgais para não seres julgados. Que nosso trabalho de harmonização no universo estará sendo feito através do começo, do início. Então o que devemos fazer? Iniciarmos a nossa vida, iniciarmos realmente o nosso momento da vida através do Evangelho no lar, onde os Espíritos sempre nos falam isso, sempre nos pedem. Isso está em várias religiões. Tem uma outra história que eu vou contar para vocês também, hoje estou cheio de história, né? Uma vez tem um garoto, um pastor, né? De uma outra religião, mas tudo que leva ao amor acho que é muito importante se falar. O pastor, ele tinha realmente, acho que até uma pessoa mandou isso aí para mim no Facebook, eu vi, eu achei muito bacana, quis compartilhar com você. O pastor, ele estava num dia chuvoso, né? E eu compartilhei lá também. Estava um dia chuvoso, e aí o pastor estava muito cansado, eles entregavam sempre mensagem, né? Tipo a gente, né? Fazendo campanha do alimento, campanha dos moradores, assistencial, enfim, todos os trabalhos assistenciais que a gente faz na casa, só muda realmente a religiosidade dos mesmos. Com as crianças, né? E aí esse pastor, ele sai, né? Ele está em casa, ele tinha que sair antes de ir para a igreja distribuindo mensagens. Distribuir mensagens para todas as pessoas na rua. Só que estava chovendo, frio, chovendo, aí ele falou assim, não vou não, não quero não. Está muito frio, está chovendo. É o filhinho dele pequeno, né? Ainda meninote. Chega e fala assim, não papai, eu quero ir. Vamos, é importante a gente ir, vamos. E aí, né? Ele fala, filha, eu não vou não, vamos ficar em casa, não vai dar não para ir, né? Parecendo a gente quando quer ir para casa espírita, né? Assim, não vou não, hoje não dá, não dá para ir. Aí o menino falou, pai, então eu posso ir? Ele falou, né? Todo respeito, o pai falou, sim filho, então vai lá. Aí pegou ele lá, seu guarda-chuva, colocou essas galochas, né? Sua roupa de chuva e foi-se embora. Foi distribuindo. Só que a cidade estava muito vazia, porque estava chovendo, né? Ele começou a bater nas casas.
Aí, em um certo momento, algo lhe inspira, né? Bater numa porta. Algo a gente sabe que são os bons espíritos, né? Esses anjos celestiais. Aí ele vai lá na porta e bate. Né? Aí nada ia atender, né? Aí ele bate de novo. Na campanha não é 3 vezes? Então, aí uma vez, bate de novo. Aí daqui a pouco ele pega e fala assim, ué, não tá indo, né? Aí quase indo embora, ele ficou assim, não, vou bater de novo. Aí eu falei, mais forte. Aí daqui a pouco sai uma senhora, né? Da casa, abre a porta. O que você quer, meu filho? Você tanto bate insistentemente. Ele falou assim, estou insistindo tanto. Aí ele chega e fala assim, é que eu vim trazer uma mensagem da boa nova de Jesus, né? De Jesus. E aí ela pega aquela mensagem, adentra, ele vai embora para casa normal. Aí um pouquinho antes de começar o culto, a reunião, né, espiritual deles, ela senta ali, ela está lá sentada no fundo, e aí o pastor diz assim, alguém tem, né, algo para, um testemunho para dizer, para falar? Aí ela pega e levanta e fala assim, eu tenho um testemunho para dizer. Eu, na verdade, perdi meu marido, vai fazer 1 mês. Estava realmente muito triste, mas muito triste. Já não tinha mais vontade de nada. Não tinha coragem para fazer nada na minha vida, não tinha coragem mais não tinha mais disposição. Então eu fui até a sala, aí ali atrás eu coloquei uma corda, amarrei para estar dando fim na minha vida. E aí, quando eu estava pronta para fazer isso, subi, apoiei numa cadeira, pronta para fazer isso, a porta me bate. 1, 2, 3 vezes. Na 4ª vez, muito forte, eu falei, mas quem será? Ninguém vem me ver faz muito tempo, estou tão sozinha, estou assim tão triste, tão, né? Quem será? Eu vou lá atender, depois eu volto. Aí ela foi atender. Abriu a porta, viu um anjo em forma de menino, como diz ela. Pega aquela mensagem, lê, e aquela mensagem mostra de que ela deveria estar mudando as suas concepções mentais, porque Jesus também amava. Jesus queria bem, Jesus queria o progresso da sua vida. E aí ela dá o testemunho e fala, naquele dia, um menino me salvou. Como no mesmo dia, um menino salvou a todos nós, quando esteve na manjedoura e na simplicidade, levando seu amor para todos. E aí a gente começa a pensar, o pai estava ali, ele pregava, não estou criticando, claro, mas ele pregava, assim como nós fazemos, falava. O que o filho fez? Ouviu, agiu. O pai, de certa forma, negligenciou aquele exato momento, mas a espiritualidade maior usou para salvar alguém, uma outra pessoa. E o que ali a gente pode tirar disso? De que é uma família que é realmente estruturada, em que buscou o amparo diferente da sua religião, mas que buscou o amparo, a assistência de uma pessoa que precisava, de uma pessoa que tinha assistência e necessitava do amor. E temos vários casos, como a própria Joana de Cusa, que vai até o mestre, né, pedindo e dizendo que não aguentava, né, mais o marido, lógico, essas são as minhas palavras, tá, gente? Não aguentava mais o marido, esse marido chato, né? Brincadeira, falou assim, isso aí é a gente que fala, né? Mas assim, a gente não, né? As mulheres da gente, né, Walter? Então aí, o que acontece? Ela foi até Jesus e disse, né, para Jesus, né? Chegou para o mestre e disse, mestre, eu preciso segui-lo, mas para segui-lo eu preciso estar longe do meu marido, porque o meu marido não deixa, né? Não deixa eu continuar meu caminho, não deixa eu segui-lo, né? E que Jesus responde? Vá, volte para seu marido, reconstrua sua vida, dê o amor à sua família, para depois, mais à frente, você seguir os meus passos. E aí a gente vê a beleza de Joana de Cusa quando ela se encontra diante da fogueira, né? Ela e o filho dela, né? E o pessoal dizendo, negue Jesus, negue o mestre, negue esse jardineiro. E ela ali firme. Aí naquele momento que ele diz, negue, senão seu filho vai morrer junto com você queimado.
Aí o filho gritou-lhe no fundo do coração, dizendo: mãe, nega esse homem, que senão a gente vai morrer queimado, negue. E o que? Joana de Cusa sente aquela pressão, uma mãe, meu filho vai morrer. Aí ela volta novamente, né, firme, e diz: mas se for morrer, pois a morte não existe, a vida continua, estaremos morrendo por Cristo, estaremos vivendo por Ele, estaremos realmente voltando para a eternidade. Naquele exato momento ela diz: cala-te, meu filho, cala-te, e renuncia a si próprio para levar a palavra de Jesus. E naquele momento, claramente, os dois foram, né, como a gente conhece. O que temos que ter em nossa família? Lembrando que Jesus mesmo diz, quando os discípulos vão até eles, né, os discípulos chegam até eles e dizem: mestre, seus familiares estão aí fora, seus irmãos, a sua mãe, estão todos ali, porque estavam, né, eles estavam pregando e na verdade eles iam uma atrapalhadinha, né? Aí o que ele fez? Ele falou assim: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem é, né, a minha família? Então, quando muitas vezes a gente ouve isso e fala: nossa, Cristo era muito. Não é isso. O que ele entende e o que sabemos é que, na verdade, se ele deixasse de levar o ensinamento e a boa nova naquele momento, porque a família assim o impelia de fazer, ele estaria desperdiçando a oportunidade na terra. Então nós temos que trazer a família para nós, não nós nos arrastarmos nas vicissitudes que, porventura, a nossa família tenha. E é uma coisa bem interessante para a gente encerrar, uma coisa para a gente refletir bastante na questão da família, em questão da casa de caridade, instituição espírita, né, da religiosidade. Nós estamos vindo de nossos lares, trazendo para a casa espírita os problemas de nossos lares, não é assim? Nós trazemos o nosso lar para a casa espírita, essa é a verdade. A gente recebemos orientação, passe, a gente traz para cá, né? Mas na verdade, nós esquecemos de fazer ao contrário, levarmos a casa espírita para dentro dos nossos lares, através do Evangelho, através do amor, através da renúncia, através da assistência aos nossos irmãos que eles são conosco necessitados. Ou seja, nós estamos trazendo, mas pouco levando. Nós estamos dando pouco para querer receber muito. Na verdade, é o contrário. As Escrituras diz: dando é que se recebe. Então, da mesma forma, se estivermos doando, estivermos levando para nossos lares o princípio do cristianismo edivivo, do espiritismo edificado, da harmonia em Jesus com os nossos corações, a nossa casa será um templo de paz. A nossa casa não é somente uma casa, a nossa casa é um templo, é sagrado, pois quando estamos cansados voltamos para ela, para a nossa família. Se estivermos doentes, se estivermos realmente a ponto de necessitarmos os nossos irmãos de caminhada, os primeiros a nos assistir serão os nossos familiares. Os nossos amigos nos ajudarão, claro, mas os nossos familiares é que carregarão as nossas dores. É os nossos familiares que chorarão por nós no momento de dificuldade. Quando alguém se for, por mais que os nossos irmãos possam dizer: eu senti muito pelo irmão que foi, mas aquele que foi, que ele teve uma ligação espiritual, familiar conosco, neste mundo em que vivemos, claramente nós sofremos muito mais. Intimidade, amor, carinho, desenvolvimento de virtudes para nós. Então não vamos deixar simplesmente para viver a família do lado de fora da casa espírita somente. Família depois do desencarne. Porque aí depois a gente põe o nome, meu tio, minha avó, minha mãe, né, nas coisas, pedindo para os nossos irmãos que já se foram. Não vamos deixar esperar para quando eles já se forem, quer dizer, vamos fazer com que eles estejam vivendo em nós no momento que estamos com eles. Mas não consigo afinidade, não consigo de jeito nenhum, não consigo porque é violento, eu tive que me separar. Mas quem disse que a separação do corpo é a separação da alma? Quem disse que a separação do corpo é a separação do espírito?
E quando digo isso, não é só em questão conjugal, para as mulheres não ficarem com ciúmes das ex-mulheres, né? Mas assim, em questão do espírito que ora, que ama, como Jesus nos ensinou a amar, perdoar aqueles que nos fizeram mal, pois nós já fizemos muito mal para muitos irmãos em humanidade. Se nós não alcançarmos o perdão, como diz Emmanuel aqui, a piedade, que nada mais é do que estarmos vendo os nossos irmãos como irmãos nossos na caminhada, nós teremos uma dificuldade para estarmos tendo uma aceptabilidade, uma desenvoltura, uma emanação com os nossos irmãos em jornada. Pois só saberemos quando estaremos aptos para sermos realmente uma família universal, quando vencermos e superarmos a família carnal, a família terrena, a família dos laços sanguíneos. Como diz a Maria da Graça, existem as famílias espirituais, existem as famílias, como Kardec também nos fala, não existe a família material. Mas lembremos que vivemos, como diz ela também na sua palestra, Kardec nos fala, né, no Livro dos Espíritos, em 2 mundos. Então, não esqueçamos de que os familiares que vivemos hoje, devemos amor para eles. Mas existem muitos familiares que nós nem conhecemos, que nos ama profundamente, que não conviveram conosco nessa existência, mas fazem o possível para nos ajudar, fazem o possível para que possamos vencer, para que possamos nos superar, para que possamos trilhar a caminhada evolutiva. É isso, gente. É a família material com a família universal, unidos, lembrando sempre de que é necessário estarmos juntos, trabalhando e vivendo. E é interessante, porque a gente vai falar assim, mas eu não consigo com a minha família material. Estamos aqui para quê? Para que existe a casa espírita? Para justamente assistir e ajudar que a família material, os nossos irmãos que lá em casa estejam, recebam as nossas preces, recebam a nossa harmonia, recebam a nossa paz. O que fazemos aqui? Nós nos modificamos da água para o vinho dentro da casa espírita. Nós nos fortalecemos, nós nos preparamos, nós nos orientamos para quando chegarmos lá fora estarmos fortes, muitas vezes para servir e ajudar a Jesus, porque nem sempre aqueles que estão levando a palavra estão na verdade servindo ao Mestre. Então que estejamos servindo a Jesus diante das possibilidades infinitas que temos. E daí é onde saem realmente muitos irmãos que vêm até nós dentro ou buscando a espiritualidade simplesmente pelo fato dos nossos exemplos. Como fomos para Jesus? Pelos seus exemplos. Não fomos para Jesus porque Ele só falou, foi pelos seus exemplos. Pois se fosse assim, vieram muitos reis, rainhas, sacerdotes, homens que tinham uma locução maravilhosa, que falavam para o mundo de forma linda, em diversas épocas do mundo, caíram, junto com que as suas palavras eram materiais, ainda muito orgânicas, físicas. A palavra de Jesus é eterna, pois tudo passará, a terra e o céu passarão, mas as minhas palavras continuarão entre vós. Jesus, que assim seja. Obrigado.